Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a mais um podcast mensal e semanal. Todos os meses fazemos os nossos podcasts aqui no canal do Café Católico e toda semana temos um áudio, uma meditação a respeito de um tema. Depois de terminarmos o mês de setembro com o maestro Luciano, que meditou sobre a espiritualidade do canto litúrgico, iniciaremos o mês de outubro na meditação de um dos livros da Sagrada Escritura, o livro do profeta Amós. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. E o livro do profeta Amós é aquele livro na fase dos profetas menores, das Sagradas Escrituras. Mas hoje, nesse primeiro encontro, porque o mês de outubro dividiremos 4 podcasts, e no primeiro encontro eu não vou me deter necessariamente, especificamente, no livro do profeta Amós. Nesse primeiro encontro falaremos um pouco da divisão profética, o que é um profeta. No segundo encontro, aí iremos nos voltar diretamente para o livro do profeta Amós. O terceiro encontro também, algumas falas do profeta, e para terminar, no último encontro, a ligação do profeta com Jesus nosso Senhor, porque todos os livros da Escritura sempre tem Jesus nosso Senhor no centro. Então, claro que temos que fazer essa ligação, porque a Escritura, toda a palavra de Deus, foi escrita como profecia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, vou tomar o Evangelho para mostrar como que um início a respeito dos profetas. Do Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, Jesus conta a parábola dos vinhateiros homicidas. Marcos capítulo 12, do versículo 1 ao 12. Mas no versículo 2, Jesus diz assim: No tempo oportuno enviou um servo aos vinhateiros para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram e espancaram e mandaram-no de volta sem nada. Enviou-lhes de novo outro servo, mas bateram-lhe na cabeça e o insultaram. Enviou ainda um outro, e a este mataram. Depois mandou muitos outros. Bateram nuns, mataram os outros. Restava-lhe ainda alguém, o filho amado. Então, nesse evangelho, na parábola, Jesus mostra a história de Israel, que o povo de Israel foi visitado por vários e vários profetas. Enviou um servo, Deus enviou outro, depois enviou mais outro, e o povo de Israel sempre, na sua maioria, tratou os profetas com desprezo, muitas vezes perseguição, prisão e até morte. O profeta Isaías foi cerrado ao meio, e depois diz que mandou muitos outros, bateram uns, mataram os outros. Então o povo de Israel foi visitado na sua grande história por muitos e muitos profetas. E os profetas, eles tiveram um papel de grande relevância na vida do povo de Israel. Mas o que é o profeta? Primeiro, a palavra profeta é uma tradução do grego. No original hebraico, a palavra profeta é o Nabi. Quem é o Nabi? Nabi é o profeta.
a Septuaginta, né, a tradução dos 70 que traduziu a Bíblia para o grego, a Bíblia hebraica para o grego, traduziu a palavra nabi, que é profeta em hebraico, para profetés. Profetés era a tradução para o profeta. Inclusive, né, eles não traduziram somente nabi como profeta. Eles traduziram também mais duas palavras que aparecem nas Escrituras. A palavra vidente, que é roé ou ozé, traduziram vidente também como profetés, como profeta. Isto está escrito, vocês podem consultar no livro das Crônicas, no capítulo 26, versículo 28, a palavra vidente. E depois a palavra mensageiro, malak, foi também traduzido como profetés. Então eles traduziram tanto vidente, mensageiro e nabi, né? Malak, roé, ozel, como profeta. Então, o nabi é aquele que é o porta-voz. Do grego profetés, da nosso português profeta, né? O sufixo femi quer dizer aquele que diz, aquele que fala, fetés, né? Do profetés, femi. E o prefixo pro, né? Profemi, profetés, o prefixo pro quer dizer falar em lugar de, aquele que fala em nome de alguém. Então, o que é o profeta, no fim das contas? Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Ele é o arauto de Deus. Ele é o porta-voz de Deus, aquele que traz a palavra de Deus. Então, no tempo que Israel iniciou a sua vida, né, o povo de Deus foi chamado desde Abraão, o próprio Abraão foi chamado de Nabi, né? Em Gênesis capítulo 20, versículo 7, diz que Abraão é um Nabi, é um profeta, e muitos outros foram chamados de profetas. Moisés, Arão, Elias, Eliseu, Jeremias, Ezequiel, o Natã, né, do rei Davi, profeta Natã, o Nabi Natã, Isaías, Abacuque, Ageu, Zacarias, inclusive o profeta também Zacarias, né, início do seu livro, no primeiro versículo, chama-o de profeta, de Nabi. Então o profeta é aquele que é o que fala em nome de Deus, o porta-voz de Deus. Israel, na sua vida, durante o seu período, de todo o seu tempo, né, de vida, os profetas, eles não só ficavam sozinhos, existiam grupos proféticos. E geralmente eram divididos os grupos proféticos em 3 grupos. Né? Primeiro, aqueles agrupados em confrarias proféticas, vários profetas juntos, né? Eram chamados os filhos dos profetas. Estamos aqui no século IX a.C., que eram membros dos grupos proféticos. Isso vai ser visto no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Né? Aqueles filhos chamados filhos dos profetas. Depois também existia aqueles profetas oficiais, aqueles profetas institucionais, ou também chamado profetas profissionais. Eram os profetas de profissão. Coisa que, no caso, o nosso Amós, o profeta do livro que nós vamos meditar, ele mesmo vai dizer, né? E nós vamos ver esse debate dele com Amazias. Ele diz: eu não sou profeta de profissão, nem filho de profeta. Ou seja, o primeiro grupo e o segundo grupo. Ele vai dizer que não é profeta de profissão.
Esse é o segundo grupo, né? E depois vamos ver algum texto para mostrar esses profetas profissionais. Inclusive o próprio livro de Amós, capítulo 7, versículo 14 tem. E o terceiro grupo eram os grupos dos profetas clássicos, né? Ou chamado também de profetas vocacionais. São os profetas de fato que são chamados, né? Aqueles clássicos são chamados por Deus diretamente, né? Primeiro é Samuel, né? Natã e aqueles profetas, né? Que são chamados de profetas de vocação. Deus os chama diretamente, né? O profeta Elias, né? Jeú, Eliseu, então são chamados profetas de vocação, profetas vocacionais. Então essa é a divisão. E no fim, né, o fim do movimento profético que aconteceu justamente no século IV a.C., né, do livro chamado Deutero-Zacarias, né, que vai narrar justamente essa finalização do tempo profético. E é claro, o último dos profetas que praticamente termina e fecha o Antigo Testamento e inicia o Novo, que é o grande profeta João Batista, o precursor de Jesus nosso Senhor. Então esse é um apanhado inicial, né, a respeito dos profetas, né? Amós, né, vamos ver no próximo encontro que Amós, né, será aquele livro, né, será aquele profeta que da cronologia, quer dizer, qual foi o livro que foi escrito primeiro dos 12 profetas, né, tanto os 12 menores como os outros maiores. Vamos ver que Amós ele é do século VIII, né, antes de Cristo, e é o primeiro dos livros proféticos escritos. E vamos ver as características do profeta Amós e para ver o tema do livro, né, a divisão do livro e os seus tópicos. Por hoje, né, vamos pensar que, veja, Jesus já pregou, como vimos no Evangelho de São Marcos, falando dos profetas. Jesus falou muito dos profetas, das profecias que se cumpriam com ele. Tudo caminha para Jesus nosso Senhor. E no fim vamos fazer aquela meditação no último encontro, no último podcast, a respeito da nossa vocação profética, porque com o batismo nós também tomamos isso por ordem do Senhor. Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar e nos dar um coração intrépido para pregar a sua santa palavra. Que Deus os abençoe e vos guarde, que o Senhor possa nos dar a graça de combater o mal e nos conduzir à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Até o próximo encontro, meus irmãos, se Deus quiser.